Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras emblemático, inquietante e fascinante. O simbolismo lendário, cabalístico e iniciático do número 5. Meus caros, como sabemos bem, esse número é deveras importante em várias tradições antigas, ancestrais, esotéricas, gnósticas. Tem sido um fiel companheiro ali pelas peregrinações dos iniciados nas areias dos desertos, sob o sol do meio-dia. Antes, porém, de subirmos os 5 degraus, peço que você não deixe de se inscrever em nosso canal, ative também as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você estará contribuindo sobremaneira para a divulgação dos valores, das virtudes e das verdades sobre as sociedades iniciáticas mais antigas. Muito obrigado. Meus amigos, o primeiro significado do número 5 tem a ver com os nossos 5 sentidos. Imagine o seguinte: se uma pessoa nascer sem conseguir enxergar, ouvir, não tiver também a capacidade de sentir gosto e também o olfato seja inexistente e sem nenhum tato, como que esse indivíduo vai apreender, captar a realidade do mundo, da vida, de si mesmo, das pessoas? Como que vai se desenvolver essa sua interação com a chamada realidade? Os 5 sentidos são fundamentais, então, para nós captarmos a nossa própria condição de ser existencial. E a forma como você interage através desses instrumentos de interface com o mundo vai determinar o modo que você enxerga tudo que ocorre em torno da sua vida. Alguns têm mais sorte, outros menos, uns estão mais para o lado, digamos, das luzes, outros nem tanto. Além dos 5 sentidos, o número 5 também representa o próprio corpo humano, o nosso organismo. Por exemplo, se você representar uma estrela de 5 pontas, chamada em alguns círculos de pentagrama, estaria sendo ali simbolizado o corpo humano, como já fez, mais ou menos, Leonardo da Vinci no Homem Vitruviano. São os 4 membros e mais a cabeça. O corpo humano é a nossa nave, é o nosso barco, é aquele componente que nos conduz pelos caminhos da nossa existência. Até hoje, pelo menos, não se comprovou que existam pessoas que estão andando por aí ou convivendo conosco sem a presença física do nosso organismo. O corpo, então, seria algo como um templo sagrado nosso, subjetivo. Sem isso, nada somos. Meus caros, o número 5 também, associado aos sentidos e ao nosso próprio corpo humano, também representa a existência, a fluência desse organismo ao longo do tempo. No seguinte sentido, também dividiram os antigos sábios e mestres o tempo da nossa vida, a nossa linha temporal. Temos a infância, a juventude, a fase da maturidade, da sabedoria e da velhice. 5 momentos, 5 fases, sendo que as 2 das extremidades são aquelas que representam os momentos em que o ser humano necessita de amparo, de cuidados, infância e velhice. A fase da juventude, também antagônica, mais ou menos no sentido simbólico, à fase da sabedoria, significam que em um momento você está assimilando os conhecimentos, os saberes,
e no outro, da sabedoria, você está multiplicando, reproduzindo, disseminando essas colunas da sabedoria. E a fase da maturidade é o centro, dividindo o ciclo em duas faces, dois momentos distintos, como se fosse um meio-dia e um meia-noite. Uma fase mais para a luz, vida, e o outro para um momento um pouco mais sombrio, um pouco mais de reflexões, introspecções. 5 pontos também são associados em várias tradições e culturas aos 5 chamados elementos primordiais. Quando o universo ainda não havia sido criado, alguns componentes daquele meio abstrato, intangível, infinito, que para algumas tradições esotéricas era chamado de pleroma, por exemplo, tem vários nomes. Esses elementos eclodiram daquele sistema altamente equilibrado, justo e perfeito, onde não havia matéria, não havia natureza, nada de concreto, e iniciaram a criação do mundo, do universo. Então surgiram os elementos fundamentais, 2 voltados mais para a abóbada terrestre, terra e água, e 2 voltados mais para a abóbada celeste, ar e fogo, e mais o éter. 5 componentes essenciais a partir dos quais todo o restante foi gerado. Para muitas pessoas, existem 3 momentos com os quais interagimos durante a nossa existência: passado, o futuro e o momento atual ou presente. Então seria o número 3. Ok, mas esquecemos de 2 outros momentos temporais. O cronômetro, ele não se restringe apenas à nossa existência ou presença durante esse lapso de poucos segundos e minutos. Tudo que somos, tudo que pensamos, a forma que agimos, o que falamos, está em íntima relação com os eventos, fenômenos que nós vivenciamos, sofremos, experimentamos, causamos no passado, que repercutem agora no nosso presente e que vão também determinar o nosso futuro. Mas existe um outro tempo anterior ao nosso surgimento, ao nosso nascimento, que também exerce uma grande influência sobre nós. É o tempo pré-existência nossa, quando existiam apenas nossos pais, avós e outras situações do mundo, da vida. Tudo isso também vai acarretar alguns desdobramentos e efeitos sobre nós que ainda não estávamos no mundo. Da mesma forma, existe também um tempo após o final da nossa jornada fisiológica, biológica. Você já terá passado dessa para uma melhor, para um Oriente Eterno, um paraíso, mas é um outro momento. E esse momento também exerce uma grande influência no nosso eu atual, porque pela expectativa, pela perspectiva de você ter esse momento, mesmo você não estando aqui, você certamente vai ter alguns cuidados, vai ter que ter uma postura focando nesse instante do pós-existência, chamada em algumas tradições de vida futura. A sua essência, o seu eu, continua se desdobrando, ecoando, reverberando, mesmo após a sua partida, quando você já estiver, conforme diz Eclesiastes, retornado ao pó. Então, a nossa vida, no aspecto estofo temporal, é dividida na realidade iniciática e simbólica, não em 3, mas em 5 momentos. Antes de você existir, o seu passado, o seu presente, o seu futuro e no pós-existência. E já que estamos falando de tempo, chegou agora, meus amigos, o momento de encerrarmos os 5 movimentos aqui do nosso vídeo. Agradeço muito por ter acompanhado o nosso trabalho até aqui. Peço que você se inscreva em nosso canal se ainda não fez, compartilhe esse conteúdo e também dê um like nesse vídeo. Muito obrigado, grande abraço!